para 8h30, mas o pessoal parece que dormiu mais que a cama, o café está muito bom. Mesmo assim, a gente tem que iniciar os trabalhos. Vamos começar cedo para terminar. Infelizmente, vamos fazer uma pequena inversão aqui das palestras. A primeira palestra seria do Valério Arcari, mas vai ficar para a segunda etapa da parte da manhã. Nós vamos iniciar com o painel com o Washington Lima, Orçamento Judiciário. O Washington Lima, para quem não conhece, economista, assessor econômico de várias entidades sindicais, principalmente trabalhadores do Judiciário Federal, especialista em orçamento público federal e plano de carreira. Então, estou convidando aqui o Washington para comparecer à nossa mesa aqui. Eu gostaria também de convidar 2 diretores de base para participar aqui com a gente. Marisa, por favor, pode ir. Você foi dedurada pela sua colega aí. Gostaria também de chamar o... É essa mesmo, pode vir. O Carneiro. Carneiro, pode vir. Por favor. Finge não, essa mesmo. Você tem aqui do lado, eu acho. Então, para iniciar, já passo a palavra para o Washington sobre o tema orçamento judiciário. Espero que todos aproveitem bastante, porque o Washington tem informações muito interessantes para passar para a gente. Alô? Vou levantar, tá, gente? Sou pequenininho, se eu não falar de pé assim, não... Bom, Igor, os nossos colegas aqui da mesa, obrigado pelo convite, a diretoria do Sintraeng. Como sempre, é um prazer muito grande poder falar sobre essas coisas, né? Eu sempre digo, não tem jeito, eu sempre começo assim. A gente fica fazendo muita conta, muito cálculo, então, a hora que a gente tem uma oportunidade de poder transmitir isso para as pessoas, para mim é muito prazeroso, muito legal. Espero que vocês não fiquem entediados com o que eu vou falar. Quero ver se eu vou ser bem dinâmico. Já fiz essa apresentação na diretoria, espero que tenha sido produtivo lá, porque eu vou repetir a mesma forma como eu apresentei para a diretoria um mês e pouco atrás. Também agora, no coletivo jurídico da FENAJUF, também a gente fez a apresentação, então, quer dizer, não sei se alguém estava lá, você estava lá no coletivo? Daquele jeito tá bom, né? Tá. Manda brasa. Então, eu pretendo falar uma meia hora, 40 minutos. Vou ver se eu consigo falar em menos. Porque o tema é muito amplo e eu vou fazer minha pretensão, vamos dizer assim, não sei se vai ser só pretensão, mas é dar um panorama assim mesmo geral do orçamento do judiciário. Então, a gente vai pegar a questão do orçamento sobre vários ângulos porque a gente, enfim, são uma série de... Quando a gente vai conversar sobre orçamento, ou sobre qualquer reivindicação que nós temos, o primeiro argumento é o seguinte: não tem orçamento. Você manda lá um negócio, não tem orçamento, eles não fazem nenhuma tabela, não fazem nenhum cálculo, não partem de nada, mas eles dizem que não tem orçamento. Então, como é uma discussão muito dura, né, então, como é que fala? É bom a gente perceber na sua amplitude toda. São uma série de tabelas que eu vou mostrar. Eu como eu disse, né, nas reuniões, o importante não são os números em si. Os números em si, eu acho que é mais para dar segurança para a gente mesmo sobre a situação. O importante é a gente, digamos assim, compreender o contexto, né, a situação. Até porque isso aí a gente pode depois, já está até no pendrive ali, tem no site Sintrajude, todos os estudos, etc. Então, digamos assim, tem como ter acesso a esses documentos. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: de certa forma não, todos esses números que eu vou trazer para vocês aqui, o ano passado, nós fomos em Brasília, bom, quem já me conhece sabe que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Mas acho que foi legal, até estava falando com a Margarete ali antes de iniciar aqui nosso debate. O ano passado nós fomos a Brasília, vários sindicatos, apresentar esses números para as áreas técnicas e para para as administrações dos tribunais superiores.
E o que eu percebi, né, é assim, primeiro assim, era um choque quando eu apresentava os números. Teve um órgão lá, não vou citar aqui agora, o diretor de orçamento lá quase me bateu. Você está maluco, não sei o quê, onde já se viu, blá, 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 blá. Mas sério, gente, foi uma meia hora, assim, bem pesada. Chegou uma hora, eu falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, você não tem que, eu não estou me sentindo ofendido pelo que você está falando. Para mim, você está brigando com os números, não está brigando comigo. Porque todos esses números são oficiais. E o que acontece, em geral, é isso. Num primeiro momento, eu digo isso também porque, a hora que vocês forem negociar alguma coisa com o orçamento, com a minha presença ou sem a minha presença, vai se enfrentar o mesmo problema. Eles têm um negócio trancado a 7 chaves, né, digamos assim, eles não aceitam que ninguém tenha conhecimento sobre aquilo. E quando você demonstra algum conhecimento, ele tenta te ridicularizar, a te colocar, vamos dizer assim, numa situação inferior, né, mas para se defender. Aí depois, chegou num certo momento, ele não conseguiu mais argumentar, aí ele ficou inventando outras coisas, porque lá, em 2030, sabe assim, estou exagerando aqui, fazendo uma caricatura, nós vamos ter problema, talvez não hoje, né? Então é isso. Eu vou passar agora a exposição, e eu vou tentar focar bastante na questão de algumas reivindicações que a gente tem, que é o problema do congelamento dos benefícios sociais, né, que já estão congelados há muito tempo, teve um aumento esse ano, pequeno, e na questão dos agentes de segurança e dos oficiais de justiça, que é a questão do aumento, né, da indenização do transporte, bom, enfim, essas questões que não são tão altos em termos de orçamento, mas que eles sequer, vocês vão ver o quanto é ridículo, eles não atenderem, não quererem reajustar isso aí, tá? Bom, deixa eu ver onde que eu fico, eu acho que eu prefiro ficar aqui, não, aqui, que aí eu também vejo o número, porque, bom, não sei de cabeça. Essa é uma tabela, eu só vou explicar algumas tabelas, eu vou querer falar mais do que falar de números, né? Essa é uma tabela que analisa a questão do orçamento em relação à EC 95, né? A EC 95 ela tem uma regra de cálculo para saber o limite do tribunal, do órgão, etc., né, que é basicamente o que foi pago e o que foi pago em resto a pagar do orçamento de 2016, mais o IPCA dos anos seguintes. Sendo que no primeiro ano não foi exatamente IPCA, foi um pouquinho mais que IPCA, foi 10,41, IPCA foi 9, alguma coisa. Então, assim, eu tenho na primeira coluna, em total base de 2016, que são, como eu estou falando, a parte técnica, vocês não precisam se preocupar, tá? Eu só estou falando isso só para dar uma noção, né? Mas não precisa gravar esses conceitos, nada disso, até porque vai estar escrito, é só para ter noção. Então, o total base de 2016 é o valor que foi pago e o resto a pagar pagos em 2016. No caso, por exemplo, a assistência médica foi 392 milhões, que foi pago, e o resto a pagar pago em 2016. O resto a pagar pago em 2016 são de anos anteriores, ok? E os pagos de 2016 é do próprio orçamento de 2016. Aí em 2017 foi 391 milhões, e em 2018, vejam só, passou para 387 milhões, quer dizer, houve uma redução de 2016 para 2018, de 5 milhões de reais, no orçamento da assistência médica odontológica, para o conjunto da Justiça do Trabalho. Estão me compreendendo? Quer dizer, não é que passou o limite, ficou abaixo do que era, inclusive, né? Se fosse reajustado pelo limite da EC, o IPCA dos 2 anos, o limite de gasto para assistência médica seria 433 milhões de reais. Estão me entendendo? E o orçamento é 387 milhões, que está naquela coluninha ali. Tem um negocinho assim para a gente... Deixa eu ver se eu consigo. Onde que aperta aqui? Está faltando... O tico e o teco aqui não estão funcionando direito, tá, gente? Esse vermelho, deixa eu ver. Então, ali, ó, 433 milhões é o que deveria ser o teto de gasto pela EC.
e está 387 milhões em 2018. Quer dizer, houve uma redução de 10,63 em relação ao limite da EC. Quer dizer, poderia ter mais 46 milhões de reais na assistência médica no âmbito de toda a Justiça do Trabalho nacionalmente. Ou seja, o valor da assistência médica que nós temos hoje, por servidor e por dependente legal, está 10% abaixo do que poderia estar. Vocês estão me entendendo? O limite da EC não é por rubrica. O limite da EC é global, no tribunal, no órgão, etc. Não tem um limite pela rubrica, tá? Mas aqui eu só fiz isso para mostrar para vocês que há uma prioridade das administrações e nessas prioridades não estão incluídos nós, os servidores, tá? Então, nesse caso, vou botar lá. Nesse caso, tem acho que ficou bem clara a ideia, 10%. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês... E esse caso que eu estou falando aqui, eu vou falar das outras justiças também. Praticamente tudo que eu falar da Justiça do Trabalho, a situação é proporcionalmente igual na Justiça Federal e na Justiça Eleitoral. Os números vão ser diferentes, mas a ideia é a mesma, entendeu? Você tem um limite de gastos, esse limite de gastos ele é usado em outras coisas, mas não usado naquelas coisas que são de interesse dos servidores, ok? No caso dos benefícios obrigatórios, que aqui entra o auxílio creche, o auxílio alimentação, o auxílio transporte, aqueles benefícios especiais e tal, ficou 9,51 abaixo. No total, ali naquela, eu apertei o negócio errado, aqui ó, no total dos benefícios sociais no Justiça do Trabalho, ficou 9,34 abaixo do limite da EC, todos os benefícios sociais, ok? Bom, mas o que aconteceu com o orçamento? Que eles podem alegar o seguinte, não, a gente não pôde colocar o limite porque o nosso orçamento não teve aumento, né? Poderia isso ser um argumento, mesmo esse argumento seria discutível, mas, vamos dizer assim, não foi isso que aconteceu. A Justiça do Trabalho, sou eu? Não é você? Jura? Estou falando que o Tico Teco não está funcionando direito aqui? Obrigado, viu? Então, gente, desculpa, tá? Em 2016, o total base para o cálculo da EC, 17.840, 17 bilhões. Em 2017, 20 bilhões já foi o orçamento. E aqui, 20.913. O total do orçamento subiu 3 bilhões de reais entre 2016 e 2018. 17%. Ok? Além do limite da EC, 6%. E aqui nos benefícios sociais é uma redução de 9,34%. Se a gente tirar a parte de pessoal, porque o maior impacto disso aqui é na parte de pessoal. Aí o cara pode falar, não, mas aumentou por causa do PCS. Bom, então vamos tirar a parte pessoal para ficar mais claro ainda a situação. Vou ver se eu não aperto de novo, tá, gente? Você vê que eu sou um cara bem educado, não te xinguei, tá? Tirando a parte pessoal, só o total do orçamento sem a parte pessoal, 2 bilhões e 900 milhões. 2016, total base. 3 bilhões e meio em 2017, 3,6 bilhões em 2018. Aumentou no período 715 milhões de reais, 24,43%. Aqui aumentou 0,11% no total dos benefícios, está vendo? E o orçamento todo, que inclui os benefícios sociais, aumentou 24%. 12% além do limite da EC. Bom, então, resumo da ópera, né? Nós temos uma situação que nós estamos em torno, na Justiça do Trabalho, 10% abaixo do que seria o limite da EC para os benefícios sociais, né? No caso da assistência médica, houve uma redução, e é uma coisa dramática a assistência médica. Eu não sei se vocês estão tendo problema aqui em Minas, mas em São Paulo é um negócio assim. Olha, o ano passado praticamente nós fizemos uma greve no TRF, na Justiça Federal lá, por causa do aumento que eles fizeram, chegamos a fazer assembleia com 500, 600, 700 pessoas na porta do tribunal. Quase paramos o tribunal por causa da questão da assistência médica.
E uma das brigas que a gente tinha, só fazendo parênteses, é que a presidente do tribunal não queria pedir o crédito suplementar para assistência médica. Porque mesmo naquela situação, se ela pedisse, vinha algum dinheiro, né? Bom, então, em resumo, e isso, no total do orçamento, teve um aumento muito alto, 17% contra 0,11%, com o pessoal em cargos, que inclui o PCS, mas se a gente tirar o PCS, 24% para 0,11%. Ficou quase 10% abaixo do limite, e aqui ficou 12% acima do limite. Agora, o que eu queria que vocês gravassem como número, isso sim, para a gente, esse número aqui, deixa eu apertar no lugar certo, não apertei no lugar errado, gente. Tudo bem, eu ainda aprendo, tá? Eu sou novinho, 101 milhões, tá? Eu vou tentar, se for o caso, quando houver a pergunta da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, etc., eu volto, mas esse quadro que eu estou apresentando aqui, aí eu mesmo posso passar, né? Por exemplo, na Justiça Federal, houve 4% a menos, 4% a menos do que o limite. Aqui houve um probleminha também, mas veja, de toda forma, o que reduziu do limite foi mais do que reduziu em relação ao limite de todo o orçamento. Na Justiça Eleitoral, a mesma coisa, 7,34. Tá? Então, em síntese, é isso, em relação aos limites da EC. Agora, eu vou pular aqui, ó, essa tabela, porque isso aqui, nós vimos que precisava de 101 milhões de reais, naquela primeira tabela, para aumentar todos os benefícios sociais pela inflação dos 2 últimos anos, ok? 101 milhões, no caso do trabalho. Vamos ver a situação do orçamento da Justiça do Trabalho, sem a parte pessoal, que depois vamos chegar no pessoal. Aqui nós temos uma execução orçamentária até 8/11, eu preparei isso aqui exclusivamente para vocês aqui. Aqui tem os grupos de despesas, as despesas correntes, é onde estão os benefícios sociais, que pega a parte administrativa e os benefícios sociais, chama outra despesa corrente, é um grupo de natureza de despesa. Uma outra coisa também, assim, o orçamento, as rubricas, assim, os grupos de despesa você pode analisar de várias formas, projeto de atividade, elemento de despesa, subfunção, função e grupo de natureza de despesa, que é o que eu estou tentando analisar aqui em geral, né? Para ficar mais fácil a visualização. Então, as outras despesas correntes englobam a despesa administrativa e os benefícios sociais, basicamente. Então, vamos analisar essa despesa. 2 bilhões e 800 milhões de reais, toda a Justiça do Trabalho tem para gastar em 2018. Até o dia 28 de 8/11 de 2018, eles gastaram 1 bilhão 964. Então, eles liquidaram 69%. Só que nessa data, eles deveriam ter gasto 85%, vejam só, nesse grupo. Quanto que tem de margem? 16%. Só nesse grupo de despesa. Equivale a 456 milhões de reais, só nesse grupo. 456 milhões de reais é mais de 4 vezes, é 4 vezes e meia o que eles precisam naquele número de 101 milhões para restar durante o ano todo todos os benefícios sociais pela inflação dos 2 últimos anos. Estão me entendendo? Então, isso quer dizer o seguinte, no caso desse grupo de despesa, eles têm 1 mês e meio para gastar 31% do orçamento. Ou seja, eles têm o orçamento desse 1 mês e meio, mais 2 meses de orçamento, só para fazer uma continha assim, para gastar, eles têm 3 meses e meio, no caso, para gastar em 1 mês e meio, vocês estão me entendendo? O que vai acontecer nessa questão? Eu só vou dar 2 ou 3 exemplos para vocês terem claro. Isso é uma política, nós já fomos no STF, é uma política dos tribunais, e isso acontece ano após ano, parece um filminho chato, que se repete o mesmo final todo ano. Isso se eu fizer esse relatório no dia 30 de novembro, eu vou achar um saldo mais alto. E vai entrar em dezembro com um saldo astronômico. Só que no apagar das luzes, eles vão inventar um monte de despesas
para torrar esse dinheiro. Não é que eles vão perder também, vocês vão ver lá na frente. Mas a maior parte desse saldo eles vão torrar. Torrar com o quê? Por exemplo, o TRE de São Paulo comprou Land Rover para os juízes. Afinal de contas, o juiz tem que andar de Land Rover, é ou não é? Certo? Teve tribunal, não vou citar o nome aqui, o cara estocou, o presidente do tribunal estocou pneus para toda a frota do tribunal por 5 anos. Eu nem sei se pneu tem prazo de validade de 5 anos, assim, estocado no lugar, mas ele estocou 5 anos. Teve um exemplo mineiro aqui, alguém falou, né, do TRT, que trocou todo o mobiliário, inclusive criou um problema para os oficiais de justiça, porque eles tinham que dar um parecer que aquele mobiliário lá não servia. Tem tribunal lá em Brasília que compra tapete persas para os juízes, eles fazem qualquer coisa com dinheiro, é isso que eu estou querendo chegar, entendeu? É qualquer coisa, mas eles não reajustam os benefícios sociais da gente, tá? Então essa é a ideia. Agora, mas o dinheiro não para aí, eu falei nesse caso, mas tem, os investimentos, está sobrando 396 milhões, eles gastaram 17% até 8/11. Quer dizer, eles têm 83% do orçamento para gastar num mês e meio. Vocês estão me entendendo? Isso dá um saldo atual de 396 milhões. Só aqui já são quase quatro vezes o que é necessário para ajustar todos os benefícios sociais pela inflação dos últimos anos para o ano todo, tá? De janeiro a dezembro. E nas inversões financeiras, os investimentos basicamente são reformas, né? Reforma e compra de equipamentos, mas assim, aquela coisa que fica para o patrimônio. E as inversões financeiras são construção de imóveis. E também é de assustar, porque são 580 milhões para investimentos e 238 bilhões para inversões financeiras. Então, aqui também tem uma discussão sobre esse valor inicial do orçamento. Por que não tem 100 milhões para ajustar os benefícios sociais, tem 580 milhões para investimento? Qual é o melhor investimento para o tribunal? Construir um prédio ou deixar os seus servidores com uma saúde melhor, com uma alimentação melhor, com um cuidado melhor para os seus filhos, etc. Entendeu? Mesmo isso aqui de início já seria uma discussão. Mas mesmo esse orçamento eles não conseguem gastar, mas não usam lá para a gente. No total desses 3 grupos de despesas, o saldo é 873 milhões, quase 9 vezes 101 milhões, tá? E essa é uma situação, eu posso eu mesmo passar. Na Justiça Federal, o saldo é 299 milhões, não, desculpa, não é isso aqui, 481, é isso? 481 milhões. Vamos voltar para a Justiça Federal, vamos ver quanto que a Justiça Federal precisa para reajustar os benefícios sociais. A Justiça Federal precisa de 28 milhões, tá? E eles tinham um saldo em 8/11 de 290, quase 10 vezes. Está entendendo? Mais proporcionalmente do que a própria Justiça do Trabalho. Vamos ver, desculpa, não é? É 481 milhões, é muito mais. No caso da Justiça Eleitoral, o saldo, tirando os pleitos eleitorais, o fundo partidário, né, que é manutenção e operação dos partidos políticos, MOP, o saldo 351 milhões. Quanto eles precisam? Eles precisam de 27 milhões. Então, 27 milhões eles precisam para reajustar os benefícios sociais, e eles têm um saldo de 27 para 351, mais de 10 vezes, 15 vezes ou mais, né? Então, quer dizer assim, e esses grupos que nós estamos analisando, principalmente as despesas correntes, é o grupo onde estão os benefícios sociais. E também tem uma outra coisa, antes de quanto tempo eu falei? Só para mim não exagerar. 10 minutos? 15? Já. Falei quanto? Tá. Alô? Então, eu vou tentar ver se eu consigo falar em 40 minutos, se não for muito pesado. Vocês percebem que é muita coisa que eu preciso falar, é muito denso, né? Que eu estava falando aqui, estava falando da Justiça Eleitoral. Uma coisa que eu preciso frisar é que é o seguinte: os benefícios sociais, mesmo que eles não sejam reajustados,
eles entraram como base para o limite de gastos. Isso significa o seguinte: na medida em que eles não aumentam os benefícios sociais, em tese, estou falando assim de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem simples, bem simplória, né? Bem simplificada, na verdade, não é simplória, simplificada. O que acontece? Esse dinheiro que deveria vir para reajustar os benefícios sociais, já que ele conta para os limites de gasto, então o orçamento no total para o limite foi contado os benefícios sociais, quer dizer, ao ele não aplicar esse reajuste, ele está transferindo o dinheiro dos benefícios sociais para outros gastos. Não sei se ficou clara a ideia. Como ele compôs inicialmente a base de dados para o limite, significa que está vindo dinheiro para todos os itens que compuseram a base de dados em 2016, inclusive os benefícios sociais, só que a parte relativa aos benefícios sociais, nós poderíamos usar isso para a questão da indenização de transporte dos oficiais de justiça, por exemplo, só que a parte relativa a esses benefícios sociais, ele está desviando. Acho que o termo certo é esse, não no sentido de corrupção, no sentido de prioridade. Está desviando para outras prioridades do tribunal, que nós vimos que não tem tanta prioridade assim, já que está sobrando tanto dinheiro aqui. Por exemplo, no caso aqui da Justiça Eleitoral, só para usar um exemplo, nós já estamos 8 de novembro, já passou as eleições, né? Nem dá para argumentar mais que é o problema das eleições. Eles têm quase 37% do orçamento para gastar em 1 mês e meio, mais ou menos. Significa que eles têm o orçamento de 1 mês e meio, mais 3 meses. Ou seja, no total, porque 24 é mais ou menos 8% ao mês, 8 alguma coisa. Estou só forçando um pouquinho para cima, mas eles têm 4 meses e meio dessas despesas para gastar no mês e meio, né? Talvez os juízes não vão querer mais Land Rover, já vão querer, sei lá, uma Ferrari, sei lá. Oi? Não, mas são juízes da estadual que receberam, que usam os carros. Entendeu? Eles usam o carro. Né? Lá em São Paulo eles usam. Então, foi um maior escândalo lá em São Paulo, que saiu nos jornais, etc. Foi uma coisa assim que custou sangue para o tribunal essa situação, porque foi uma coisa que foi publicizada para toda a sociedade. Só um parênteses, inclusive foi um problema, porque não fomos nós que denunciamos, não foi o sindicato que denunciou, foram os próprios servidores, entendeu? E o sindicato levou a culpa, mas nesse caso é uma boa culpa, porque tinha que falar mesmo, entendeu? Mas não partiu a denúncia do sindicato, partiu a denúncia de dentro do tribunal, né? Foi bastante noticiado à época. Bom, aí nós podemos falar, eles podem falar o seguinte, não, mas é o seguinte, mas nós estamos sobrando dinheiro lá, nós vamos ter que transferir esse dinheiro para pessoal. Falso, não é verdade. Cada estudo desse, eu estava até também explicando antes de começar aqui, que cada estudo desse são mais ou menos umas 20 páginas para mim poder chegar nessa planilha, tá? Para poder puxando os dados tal, para chegar nessa planilha. Então, eu não vou trazer todas as planilhas, porque já é chato, vai ficar muito mais chato, vamos dizer assim. Então, mas o resultado das minhas contas, e isso também, só falar uma coisa, digamos assim, todas essas contas em relação ao nosso PCS atual, oficialmente não fui eu que fiz, mas fui eu que fiz, tá? A gente formou um grupo de trabalho lá no STF, porque teve um problema na hora de fazer as contas, eles não conseguiam fazer as contas, aí me chamaram, eu já tinha feito isso em outros PCS, particularmente no PCS 3, e a gente fez todos os cálculos, porque, bom, enfim, foi uma coisa que eu estou bastante habituado, eles não estão tão habituados assim, então eu só estou falando isso porque essas contas que eu faço, assim, principalmente a parte pessoal, elas são muito precisas, por assim dizer, né? Não tem nenhuma, se der negativo, vai dar negativo. Por exemplo, vocês vão ver, que essa planilha não tem, mas, por exemplo, provavelmente, em todos esses cálculos que eu vou apresentar de pessoal, a parte inativos vai dar negativo, né? Também é uma política deles. Mas eu só estou falando isso porque, tipo assim, eu falo isso também quando eu vou lá, não sou nenhum aventureiro nesses números, entendeu? Já estou fazendo isso há muito tempo, e, enfim, em muitos grupos de trabalho, no STF, etc. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma certa bagagem para falar essas coisas, né?
Na parte de pessoal da Justiça do Trabalho, o saldo estimado para o ano é 531 milhões de reais. Ou seja, a despesa de pessoal, pelas minhas contas, incluindo as parcelas do PCS, todas as obrigações, deve ser 16 bilhões e 718 milhões. E tem 17 bilhões e 250 milhões no orçamento. A diferença é 531 milhões, equivale a 40% de uma folha de pagamento mensal. Todo ano acontece isso. Também tem mais esse detalhe. Independente se eu sou craque ou não em fazer essas contas, não precisava nem ser craque. Era só pegar ano a ano que a gente vai ver que sobra esse dinheiro. Entendeu? Por dedução, até uma criança poderia fazer, entendeu? Era só eu olhar as planilhas, mas todo ano sobra um pouquinho aqui, entendeu? E não é um pouquinho, é bastante. Então, também não tem problema nenhum na parte de pessoal, né? Então, eles têm, se tiver alguma demanda, que hoje praticamente não tem mais demanda de servidor, provavelmente eles vão usar esse dinheiro para juiz, como eles fazem todo ano. Inventam alguma diferença e pagam aqueles retroativos que a gente está acostumado a saber. Na federal tem um pouquinho menos, 194 milhões, mas mesmo assim a proporção é quase a mesma, 26%, 26,67 de uma folha média de pagamento. É como se no mês de dezembro, além da metade do 13º, a gente recebesse mais 30% do nosso salário, aproximadamente. No caso da Justiça Federal, mais 40% do nosso salário, para ter uma ideia de proporção, tá? E na Justiça Eleitoral, 139%. Quero ver eles dizerem que eles não têm dinheiro para pagar as horas extras, tá? Não sei se eles pagaram, se tem algum problema, mas quero ver. Então, eles têm o orçamento do ano, mais uma folha e meia para gastar no ano, né? Que vai além da obrigação normal da Justiça Eleitoral. Também, normalmente, acontece a situação na Justiça Eleitoral. Às vezes não com essa proporção, mas normalmente é maior do que nos outros órgãos, né? A Justiça Eleitoral tem um poder maior de barganhar orçamento e tal. Bom, agora nós vamos chegar numa questão importante. Vocês se lembram que eu falei da sobra. O que vai acontecer com aquele dinheiro? Uma parte vai ser gasta em coisas necessárias, outra parte vai ser gasta em coisas supérfluas ou não necessárias, e uma outra parte vai ser perdida, não vai ser usada, vai estar perdida. Eles não vão resultar nosso benefício, eles vão bater o pé, eles são maus, vamos dizer assim, né? Se eu fazer o maniqueísmo e tal, uma brincadeira, mas eu vou perder esse dinheiro, mas esses servidores aqui, ó, não vão ter aumento nos benefícios sociais, entendeu? Então vamos ver aqui o seu trabalho. O que aconteceu? Em 2017. Ele tinha um orçamento para gastar de 20 bilhões, 20,146. E ele liquidou 19 bilhões, 118 milhões. A diferença desse número para esse é isso aqui, 1 bilhão 027. Então ele tinha, vamos arredondar, ele tinha 20 bilhões, ele gastou 19, sobrou 1 bilhão, e por 100 milhões ele resolveu um problema nosso, vamos dizer assim, né? Mas ele não fez isso. Não fez isso, além dele não fez isso, então ele não liquidou, ele não usou em 2017 1 bilhão. Só que esse 1 bilhão, ele pode ser inscrito em resta a pagar, dependendo dos critérios, das circunstâncias, etc, etc. Ele só conseguiu colocar em resta a pagar 643 milhões. Ele perdeu do orçamento 384 milhões. Aí está perdido. 4 vezes o valor do resto dos benefícios sociais. Isso aqui e tal. Ó, de pessoal ele perdeu 182 milhões, despesas correntes, que estão os benefícios sociais 105, investimento 71, inversões financeiras 25. Ó, só essa sobra aqui já é discutível. Mesmo que ele não tivesse perdido. Mesmo que ele tivesse conseguido colocar tudo em resto a pagar, 1 bilhão. Se eu, num ano, não conseguir gastar todo o orçamento, e não reajustei os benefícios sociais, etc., é uma coisa errada, não tem? Ele deveria ter ajustado, e aí depois visto a sobra. Mas ele não usou e perdeu aqui 384 milhões. E esse ano, além desses 384 milhões, ele anulou em resto a pagar 116 milhões de reais. No total aqui dessas duas, já dá quase 500 milhões de reais, 500 milhões de reais,
que ele perdeu. Nessa data, eu fiz isso aqui em 9 de julho, ele tinha ainda a pagar 382 milhões de reais. Mais importante isso aqui, ó, 116 mais 384. Dá exatamente 500 milhões, 501 milhões, né, a soma dos dois, né? Bom, vamos ver na Justiça Federal. Na Justiça Federal, 321 bilhões ele perdeu, e ele anulou 53, quer dizer, no total 400 milhões de reais. Se eu não me engano, na Justiça Federal era 30 milhões, 27 milhões para ajustar os benefícios sociais, né? E na Justiça Eleitoral, ele perdeu 241 milhões e anulou 5. No caso da Justiça Federal, é bem alto, porque você vê lá na Justiça do Trabalho, ele perdeu, sei lá, 400, né? 384, de um orçamento de 20 bilhões. Aqui ele perdeu 241 milhões em um orçamento de 6. A proporção é muito maior, né? Bom, eu já estou terminando, tá, gente? Então, em relação a 2018. Agora, para 2019, aqui nós temos um comparativo do orçamento. Novamente, aqui é sem os limites da EC, tá? É só a comparação dos números puros, vamos dizer assim. Nos benefícios sociais não teria praticamente nenhum aumento, 1,71, e no total do orçamento, 7,43 para a Justiça do Trabalho. Novamente, a gente não vai ter o reajuste, porque isso aqui é um crescimento praticamente vegetativo, né, dos benefícios, mas ele teve um aumento no orçamento, de 7,41, na Justiça Federal, 0 alguma coisa, para um crescimento de 9,50. Aqui tem uma coisa importante que eu preciso falar. Vejam vocês, o pessoal em cargos, isso aqui é muito importante, 10,60, eu não estou vendo direito o número, mas se tiver alguma falha, aí vocês me falam. Aí, vamos supor, 10,60 o crescimento pessoal em cargos. Eles não estão contratando pessoal, então não é por causa de contratação, ok? Bom, o impacto do PCS, segundo a negociação que houve na época do nosso PCS, o impacto para 2019 deve ser 4% oficial. Tudo bem que não seja 4, né, que seja 4,5, estourando 5. O oficial é 4. Como é que vai aumentar 10% a folha de pagamento? Aí é a questão dos juízes e a questão das prioridades. Não pode nada. Mas quando tem o aumento de juízes, aí pode aumentar 10% a folha de pagamento. Não pode contratar um servidor. Imagina, a gente vai no tribunal, imagina, você é louco, eu não vou poder descumprir a lei de responsabilidade fiscal, eu vou ter que responder por isso. É teatro, né? Vocês imaginam a cara de sofrimento que faz quando a gente vai negociar essas coisas, né? Eu fico olhando assim, nossa senhora, mas deixa para lá. E 10% de aumento, 6% a mais, quer dizer, você 2,5 vezes no caso desses trabalhos, o impacto do nosso PCS. Que ele já, não sei como eles vão fazer essa conta. Provavelmente eles vão dar esse reajuste muito retroativamente, há muitos anos atrás. Deve ter um monte de coisa que vai acontecer para ter esse impacto, porque eles são em números menores, né? Na Justiça Federal, vejam vocês, é 13,60 de aumento de pessoal. Por impacto de 4, mais de 3 vezes e meio o impacto do PCS. Né? E na Justiça Eleitoral, Justiça Eleitoral, no caso não tem juízes, né? Eu falei da Justiça Eleitoral, 13,60. Não sei o que eles estão pensando em fazer lá com todo esse dinheiro, com essa dinheiranga. E na Justiça, o número que eu falei, 10,60 é a Justiça Federal e 7,60 é a Justiça do Trabalho. De toda forma, são números muito mais altos do que o impacto do nosso PCS, tá? A última coisa que eu falei, vamos só abrir aquele do texto lá. Tem uma coisa só que eu queria, eu não sei se vocês querem ver essa tabela, não é de orçamento, mas se quiser eu volto lá, que é a questão das nossas perdas salariais. A última coisa que eu queria falar é sobre esse caso aqui. Se puder aumentar, seria ótimo. A outra página, fui eu que baixei, né? Fui eu, né? Ufa, dessa vez não fui eu, tá, gente? Escapei. Aqui, artigo 109. O grande argumento, se é que sobra algum, depois de tudo que eu procurei demonstrar aqui, é o seguinte, que eles falam o seguinte, mas com a EC 95 tem um problema, que é isso aqui. Não, mais embaixo, ó, a gente vai descendo, aí, beleza.
que é o seguinte, que nem a gente foi negociar com eles em 2017, falaram, não, o problema é 2020. Vamos negociar em 2020, e não aumentaram, não ajustaram. Vamos negociar em 2018, o problema é 2020. Já vamos negociar agora esse final de ano, já fomos. Até tinha uma historinha interessante para contar para vocês sobre isso, mas eu já volto nisso. Vamos agora de novo, já fomos algumas vezes, vamos de novo, o argumento é 2020. Bom, aí vamos lá discutir 2020. O que diz o artigo 109 da EC? No caso de descumprimento de... Por que 2020? Desculpa, esqueci de falar disso que é importante, senão vocês não vai... Tipo assim, quando foi negociada a EC, tinha duas cláusulas que não... Pelo menos duas cláusulas, ou dois artigos que não estavam na EC. Um é o que passa 0,25% do limite do Poder Executivo para o Poder Judiciário, que é isso que eles falam em 2025, mas é só por 3 anos. 2017, 2018, 2019. Ok? E outro que é esse 109. Por que houve a negociação? Porque eu não sou advogado, sou economista, mas é claramente constitucional a EC 95. Você não pode ter uma Constituição que fala de saúde universal, de educação, de segurança, etc., e limitar os gastos. Entendeu? Porque no caso é limitar para, mesmo que o gasto seja pela inflação, per capita é abaixo da inflação. Porque cada ano vai precisar de mais casa, proporcionalmente, assim por diante. Então, obviamente, houve uma negociação e o Poder Judiciário conseguiu colocar duas cláusulas que eram de interesse dele, diretamente. Uma é que passava durante 3 anos o limite de 0,25 do Poder Executivo para o Judiciário, por isso que eles falam que não tem problema em 2017, 18 e 2019, só em 2020, mas tem o artigo 109, o inciso 1, artigo 109. Vou ler porque fica mais fácil. No caso de descumprimento de limite individualizado, quer dizer, se o órgão passar do limite, até o final do exercício do retorno da despesa dos respectivos limites, quer dizer, se passar no ano limite, até ele conseguir voltar para o limite, ao Poder Executivo, o órgão elencado no inciso tal, desse ADCT, que o descumpriu, sem prejuízo dessa medida, a seguinte vedação. Então, está vedado. Passou o limite, eu não posso conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste, adequação da remuneração dos membros do poder ou do órgão, né? De servidores, empregados públicos e militares. Então, essa é uma das disposições. Então, se eu descumprir o limite, até que eu volte a estar dentro do limite, eu não posso conceder nenhuma vantagem. Aí eu grifei, isso é grifo meu, tá? Não está na lei não, tá? Pudesse eu grifava mais alto ainda, tá? Exceto dos derivados de sentença judicial transitada e julgada, ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor dessa emenda constitucional. Ou seja, nosso PCS foi antes ou depois da EC 95? Logo, ele está na exceção. Logo, ele não pode ser alegado para qualquer problema em termos de limite de gasto em relação à EC 95. Veja bem, eu não estou defendendo a EC 95, pelo contrário, ela é detestável. Eu não trouxe aqui as planilhas, tudo mais que eu apresentei lá no coletivo jurídico da FENAJUF, é uma terra arrasada a EC 95, em termos de orçamento e em termos de nação. Mas, nesse caso, é uma coisa que, vamos dizer assim, nos favorece, vamos dizer assim, em relação ao limite. Eu já terminei essa parte do orçamento. Eu trouxe, sem querer, eu coloquei uma tabela aqui, eu não sei se vocês, já vai fugir um pouquinho do tema, que é a questão das nossas perdas salariais. Vocês têm interesse em... Tá, beleza. É na mesma tabela, é a última. Na mesma, essa aí é a última. Bom, então, só para sintetizar, então vocês entenderam, nós temos muita sobra, perde dinheiro, usa de qualquer jeito, etc. E, por fim, nem o argumento da EC eles podem usar, porque tem as exceções. E o nosso caso é um caso claro de exceção anterior. Então, não tem por onde eles argumentarem qualquer coisa em relação ao nosso benefício. Não tem dinheiro? Tem. Não sei o quê. Não tem problema. A EC também não tem problema. Vocês compreenderam, né? Então, essa é a ideia que eu queria que ficasse fixada, né, na decisão de vocês. Claro que 2020 nós não sabemos, mas hoje a situação é essa.
e não sabemos não no sentido de que eu estou apostando no escuro, não, tudo está a nosso favor em relação à questão do orçamento. Aqui, essa questão, eu até, na hora nem sei por que eu coloquei, mas agora eu fico pensando, mas assim, que é difícil compreender a questão das perdas, já que a gente já teve um aumento tão grande no nosso salário nos últimos anos, né? Então, isso aqui é um conceito, que a gente usou durante muitos anos, nem sei se isso vai continuar sendo usado. Primeira linha, bem rapidamente, reajuste servidor de junho de 2006 a outubro de 2018. Junho de 2006 é nosso PCS antigo. Então, você viu como base de reajuste. De lá para cá, quantos reajustes nós tivemos? Nós tivemos 3 parcelas de 5% e esse PCS atual, de 2006 para cá. Ok? Em 13 anos, que vai dar agora em janeiro, 3 parcelas de 5 e tal. Quanto que é o nosso reajuste de 2000 e termina em 2019? 21,32, que é o valor que o Ministério na época do Planejamento, Orçamento e Gestão, passou para o Judiciário sobre o total da folha de pagamento. Isso que é importante da gente compreender. Que nós estamos falando de folha de pagamento no total, nós não estamos falando em salário individual de cada um. Nós estamos falando do conjunto da folha. Então, por quê? Não fomos nós que criamos isso, foi o próprio governo. Quando ele passou, eu vou dar 5% para vocês, para aumentarem a folha de pagamento. Como vocês vão aumentar, é problema de vocês. Foi isso que eles fizeram. E o que a gente, nessa passagem, que foi um problema que a gente não criou, a gente teve uma sacada. Que eu acho que no final todo mundo ganhou. É o seguinte, vai dar um aumento na folha de 5%? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar na carreira efetiva. Porque aí você atinge todos os servidores. Então, esse 5% de aumento na folha, você dá um aumento, é mais ou menos o dobro, 10% na carreira efetiva. Foi essa sacada que houve. E foi assim que a gente fez. Então, esse 21,32, nós transformamos ele em mais de 40% na carreira efetiva. 44, alguma coisa. Vocês estão entendendo? Bom, aí, então, 21,32 mais as 3 parcelas de 15, é uma conta financeira, no total vai dar 33,37. Então, a folha de pagamento teve um reajuste global, se tivesse o mesmo número de servidores, porque houve um aumento no número de servidores, mas eu estou falando em termos de folha. Vamos supor que tivesse o mesmo número de servidores em 2006, a que tem hoje, o aumento global da folha de pagamento foi 33,37. 3 parcelas de 5%, mais 21,32, que foi, oficialmente, o impacto do nosso PCS. Pouco mais, ou um pouco menos, mas em torno desse número, que foi o que o Ministério do Planejamento disponibilizou. Só que a inflação, pelo ICV do Diese, foi 102% nesse período. Aí você faz uma conta financeira aqui, total para recompor a inflação, nós temos que ter um reajuste de mais 51%. Agora, em 1º de novembro, antes da parcela. Parece um número extraordinário. Aqui também tem uma explicação, porque veja bem, isso também é uma coisa importante. Vamos supor que tivesse o governo aplicado 102% na remuneração, desde então. Eu não fiz essa conta, mas provavelmente o que ia acontecer é que o nosso salário da carreira efetiva não ia estar nesse patamar, ia estar abaixo. Vocês estão me entendendo? Porque ele ia aplicar tabela, parte por parte, eu acho que nós tivemos mais de 100% de aumento na carreira efetiva, né, para chegar no patamar que nós chegamos. Tá? No entanto, tem servidores que têm VPNI, que têm FCs, as FCs estão congeladas desde 2000 e não sei quanto, entendeu? Então, você tem parcela da remuneração que, se fosse corrigida, estariam muito mais alta do que elas estão hoje. Por exemplo, as VPNIs, por exemplo, dariam um dobro. Agora, o que acontece? Por que eu falo que todo mundo termina ganhando? Porque, por exemplo, mesmo no caso das FCs, eu levo as FCs para a aposentadoria? Não. Então, é preferível mesmo para o servidor que ganha FC, que seja da carreira efetiva, porque na hora que ele for se aposentar, ele vai levar um salário muito maior
para a aposentadoria. Eu não sei se eu estou falando grego aqui, está dando para... Bom, aí tem as outras partes, reajustes servidores, até o final do nosso PCS 2132, a inflação vai ser de mais 0,65 pela minha previsão. Então, 0,75 por 102, quando chegar em janeiro, nós vamos ter 104% de inflação de junho de 2006 até janeiro de 2019. E o reajuste vai dar um total 44,44. Em fevereiro, nós precisaríamos de um reajuste de 45%, porque nesse 51 não estou considerando a parcela de novembro e a parcela de janeiro. Ou seja, numa discussão de perdas salariais, do ponto de vista técnico, de uma metodologia técnica para a negociação salarial, porque é assim que se discute negociação salarial, né, quando uma empresa privada, etc., né, você considera a folha de pagamento, né, e isso, numa negociação nesses termos, nós vamos chegar nessa conclusão, que se a gente considerasse 2016 até hoje, o reajuste necessário em fevereiro deverá ser de 45,29%. Como eu expliquei, no conjunto da folha de pagamento. Se a gente fosse aplicar esse reajuste tal, provavelmente a gente não teria esse salário na carreira efetiva que nós temos hoje, e várias parcelas, como FCs e tal, estariam o dobro do que elas são hoje. Então, a gente fez uma composição que na época a gente achou melhor. Bom, eu estou aqui aberto a dúvidas, já falei isso que mais de 40 minutos, agradeço muito a atenção de vocês e a paciência, tá? Bom, agradecer muito a palestra, espero que todos tenham bastantes perguntas para o nosso colega aqui. Espera só eu tomar uma aguinha ali. Valério, Washington, só uma coisinha. Falar sobre dinheiro não é ruim não, tá? Você falou que era chato, não tem nada de chato não. Ainda mais quando há uma perspectiva de parte desse orçamento vir para os nossos bolsos, né? Quem tiver pergunta para fazer, pode colocar o crachá aqui na mesa, por favor. Colocar na ordem aqui. Eu vou pedir ao pessoal que for fazer as perguntas que seja apenas objetivo, tá? Um minuto, 2 minutos no máximo para fazer a pergunta. Justamente, não é fazer palestra, tá? O palestrante é ele, tá? Por favor. Tá, ok. Tudo pronto, hein? Bom, como diretor da mesa, eu tenho a prerrogativa de iniciar as perguntas, então, vou fazer algumas aqui. Caneta. Tá pronto? Podemos disparar? Pode. Então, tá. Bom, a primeira pergunta aqui, eu queria saber o seguinte: onde é que o auxílio moradia dos juízes entra? Essa é a primeira coisa. Dentro desse bolo aí, onde é que ele entra? Né? Não, no bolso de alguém entra, que não é no meu. Isso já... Né? Eu quero saber se sai do meu bolso para entrar no bolso dele, só isso. Outra pergunta, em 2017, o TRT recebeu um reforço de orçamento de 18 milhões de verba de custeio. Desse valor, acho que 22,5% mais ou menos foram utilizados para pagamento de auxílio moradia. Eu queria saber se isso é legal. Né? A terceira pergunta seria com relação ao benefício auxílio creche e auxílio saúde. Ainda há tempo de pedir empenho, né, desse resto de orçamento para devolver o valor que foi descontado dos servidores? Eu deixo claro aqui o exemplo do TRE, porque até um tempo atrás a gente não pagava pela nossa Unimed, e agora a cada ano a gente vai tendo um reajuste aí. É um valor baixo ainda, mas eu queria saber se dentro do orçamento ainda dá para esse valor ser devolvido. Tá? Vamos começar aqui pelo primeiro. Não, ele vai anotar primeiro.
Depois ele faz. Tá bom para você assim? Pode ser? 3, 4 perguntas? Ok. Tá. Elimara. A pergunta da Elimara. A minha pergunta é o seguinte. Bom dia. Eu gostaria de saber essas sobras, a respeito das sobras, para onde ela vai? Né? Porque qual o destino dessas sobras? É só a minha pergunta por enquanto. Carlos Humberto, agora. Bom, o Igor pediu para ser sucinto, mas tem assuntos que demandam assim algumas curiosidades maiores, né? Esse assunto especificamente nos chama muita atenção. O Igor já falou do auxílio moradia, aí eu quero complementar essa pergunta do Igor aí, Washington, no seguinte sentido: com o reajuste dos magistrados sendo aprovado, tem uma negociação com o Supremo que o Fux irá revogar a liminar do auxílio moradia. Como é que fica essa relação de verba remuneratória, que passará a ser o reajuste do salário, e essa questão das verbas de custeio, da qual faz parte o auxílio moradia, essa questão dessa sobra? Porque vai aumentar a despesa, porque o reajuste vai atingir os inativos, enquanto que o auxílio moradia não atinge. E o que vai ser feito com essa sobra dessa verba de custeio? Outra questão, com relação à assistência médica e odontológica dos servidores, eu gostaria de saber, assim, já que você tem esse estudo, o porquê da diferença de valores praticados entre os tribunais, né? Uma vez que eu estive na SOF, na Secretaria de Orçamento e Finanças em Brasília, certa vez, e um diretor lá, que eu não me lembro agora, me informou que os valores repassados aos diversos tribunais são idênticos, né? Outra questão que posta aqui, né? Você fala que sobra dinheiro, eles compram Land Rover e tudo mais, móveis e tudo, mas os gastos não são vinculados às rubricas determinadas? Pode haver essa transferência de rubricas? Por que não pode haver transferência para pagamento de benefício dos servidores? Né? Então, e no caso, né, essa inflação aí que determina as nossas perdas salariais, nós temos um 6613, o projeto 6613, que não está arquivado no Congresso Nacional, aquele lá que era o de 2009. Nós podemos, talvez, aproveitá-lo em determinada circunstância, uma vez que nós vamos perder, em janeiro agora, nós teremos a nossa última parcela? Basicamente isso, né? Só isso, obrigado. Bom, pode começar com essas perguntas, depois eu chamo os próximos, tá ok? Que senão... Não. Em primeiro lugar, agradeço muito as perguntas, porque é uma maneira de a gente poder dialogar e ficar mais fácil, mais assimilado, melhor assimilado as questões, né? Deixa eu pôr o óculos aqui. Bom, auxílio moradia. Foi várias perguntas relacionadas com auxílio moradia. O Igor falou do dinheiro que entrou, etc. Bom, eu vou entrar também com a pergunta do Carlos Alberto das rubricas. É o seguinte, veja só. Acho que eu vou até levantar, que eu acho que sei lá, eu gosto de olhar para as pessoas, sou uma pessoa muito dada, vamos dizer assim. O seguinte, porque nessa questão do orçamento, vocês precisam entender uma coisa que não é número. É o seguinte, o cara tem um cofre ali, está cheio de dinheiro. O que ele vai fazer? Ele não quer dar o segredo do cofre para ninguém, não é isso? Então você vai chegar lá para discutir qualquer coisa com ele vai inventar qualquer coisa, mas absolutamente eu já vi cada argumento que eu falo assim, nossa senhora, meu Deus do céu, para não dar o dinheiro. Eles são vários. Né, tem uma relação enorme de argumentos assim e tal. Primeiro é que não tem dinheiro, já vimos que não é problema, dinheiro. Segundo, não pode. Esse também é um argumento poderoso. A lei de responsabilidade fiscal, a EC 95, as rubricas, fazer bem dramaticamente, né, as rubricas que não podem ser mexidas, mentira. Tudo falso. A lei orçamentária, ela permite movimentações orçamentárias dentro de limites.
O problema é que esses limites são muito, muito, muito amplos. Então, é praticamente como se não houvesse limite, como estaria lá como se fosse meio de só para inglês ver, né, para usar um ditado. Tem um limite, mas o limite é muito, 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 muito alto. Na prática, significa que não tem limite. Então, pode qualquer coisa. Pode transferir dinheiro de um tribunal para o outro? Pode. Pode. Já aconteceu isso, inclusive, no judiciário. Pode transferir de ativo para inativo? Pode. Pode transferir de investimento para pessoal? Pode, dentro dos limites da lei orçamentária anual. Ninguém está fazendo nada errado. Está fazendo dentro da lei. Só que o limite da lei é muito grande. Então, permite qualquer tipo de situação, praticamente. Entendeu? Então, o que acontece? Você pode transferir essas coisas, porque não vem, veja só, o orçamento ele não é aprovado tão especificamente. Ele não vem lá uma verba para comprar Land Rover, para usar um exemplo, entendeu? Não tem isso quando é aprovado o orçamento. É uma rubrica geral, que é no grupo de outras despesas correntes, dentro de outras despesas correntes, no projeto de atividade, no caso estrutural gestão, do processo eleitoral, tem um nome lá para despesa administrativa, tal. Inclusive, quando é aprovado o orçamento, existe uma divisão ainda maior do orçamento, que é o elemento de despesa. Esse elemento de despesa não é aprovado na lei orçamentária, não tem como aprovar. Se vai para a diária, se vai para o auxílio moradia, se vai para o benefício social, se vai para a indenização do transporte oficial de justiça, se vai para o Land Rover, se vai para o pneu, não tem como aprovar isso. Seria absurdo chegar nesse nível de detalhamento, entendeu? Não existe. Então, sim, é possível fazer as transferências e ainda dá tempo. Dá tempo porque como eles têm esse dinheiro, se eles não usarem, o que é que vai acontecer? Vai perder. Entendeu? Ou essa situação. Não sei se eu estou sendo claro. É isso. Se não for usado, vai sobrar. Eu vou explicar o que vai acontecer com sobrar. Então, quando vem o crédito suplementar, que foi o exemplo que deram aqui, de 22 milhões, eles usaram 17 milhões para auxílio moradia, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Vocês estão me entendendo? A gente pode questionar a moralidade. Então, que aí o auxílio moradia, juntando com uma pergunta aqui do Carlos Alberto, são duas coisas. A remuneração dos juízes, assim como a nossa remuneração, é o chamado grupo 1, pessoal e encargos sociais. Tá? Subsídio deles, etc, etc, assim como a nossa remuneração. Agora, os nossos benefícios sociais, a indenização transporte, as diárias, assim como o auxílio moradia, não é considerado grupo de despesas de pessoal e encargos sociais, é considerado grupo 3, outras despesas correntes. Então, ele está em outro grupo de despesas. Então, na hora que sobrar esse dinheiro, sobra no global do tribunal, dentro do grupo de despesa de outras despesas correntes. Isso, inclusive, poderia ser mais um argumento para a gente aumentar os benefícios, já que sobrou no grupo onde estão os benefícios sociais. Está claro? São dois grupos diferentes. É uma despesa pessoal que não é considerada uma despesa pessoal. É como numa empresa, vamos supor, a empresa tem que recolher INSS sobre o salário, mas não tem que recolher INSS, por exemplo, sobre o vale-refeição, se ele dá o vale-refeição, sobre o auxílio creche, etc. São verbas separadas. Bom, aqui vai a sobra, para onde vai? Acho que eu respondi tudo. Auxílio moradia, TRT, dá tempo, sobras. Foi a pergunta da Elimara, né? Então, a sobra. Sobrou. Morreu. Né? É como se fosse uma conta corrente, eu dou sempre esse exemplo. Então, você tem lá 1 milhão para gastar durante o ano, você vai gastando. Você não pode gastar mais do que tem, nesse caso, porque não tem limite. Quer dizer, até você pode, desde que você peça para o papai lá, o papai ter mesmo um dinheirinho a mais, entendeu? Mas, normalmente, como está sobrando muito, você não precisa fazer isso, ok? Então, você gasta, tal. O que você não gastar, papai vai tomar. Vai ficar para conta da família, ok? Só que aí, só um raciocínio rápido, que eu sei que tem muita curiosidade disso, como o pagamento dos juros da dívida,
que é maior do que o saldo do orçamento, entre o que se arrecada, o que gasta, então vamos supor que gaste 400 e arrecada 500, teve um superávit de 100, não é essa a situação hoje, mas vamos supor que fosse 100, o que acontece? Os juros da dívida é 200, então o 100 que sobra não paga os juros, então ele automaticamente, qualquer sobra, ele vai para a dívida, é automático, né? Então é como se o judiciário contribuísse de uma maneira pequena, porque a dívida, nós estamos falando de trilhões e trilhões, ajudasse nisso aí. Eu acho que eu respondi a todos, esqueci, 6613. Então, eu acho, Carlos Humberto, isso é uma questão política de vocês, como a gente vai fazer daqui para frente. Se nós vamos fazer o novo PCS, se a gente vai aprovar o 6613, se a gente... Eu fui falar alguma coisa lá no coletivo jurídico, eu senti uma certa tensão no que eu falei, entendeu? Que eu falei assim de plano de carreira, alguma coisa assim, se a gente vai ter um novo plano de carreira, se a gente vai aprovar o 6613, se a gente vai reivindicar o reamento linear, é uma questão de vocês. O que eu procuro demonstrar com essa tabela, qualquer que seja a linha que a categoria, os sindicatos, a FENAJUF decidir, que vai ter embasamento técnico para a gente defender o nosso aumento, qualquer que seja a linha, tá? A recomposição, reajuste, desculpa, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Então, o nosso reajuste, então, qualquer que seja a linha, nós temos base para propor isso. Se eu esqueci de alguma coisa, me desculpe, vocês me lembram, eu tento responder, tá bom? Acho que deu todas, né? Tranquilo, vou chamar os próximos. Carlos Wagner. Oi, Washington, bastante objetiva também. O que acontece? Se a gente tem um limite bastante flexível, aí, né, pela sua fala, por que todo tipo de mera reposição salarial, mera reposição salarial, a gente tem que pedir autorização legislativa executiva? É bem objetivo. Eu vou falar um pouquinho mais, tá, Igor? Seguinte, o que o Washington falou, a gente vive isso, né, no nosso dia a dia. Lá onde eu trabalho, em Valadares, por exemplo, todo ano, durante o ano todo, a gente tem que não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar. Chega no final do ano, vem uma ordem de Belo Horizonte, tem que gastar, né? A gente agora teve que comprar umidificadores de ar para os juízes, porque tem que gastar o dinheiro, que esse dinheiro não pode voltar, só para a gente ter uma ideia. Eu faço parte do Comitê Gestor de Atenção Prioritária ao primeiro grau, que agora também faz parte do Comitê Orçamentário do TRF1. E a gente teve uma reunião quarta-feira que foi passado que o TRF1 ele conseguiu 267 milhões de reais de crédito suplementar para o próximo ano. Só que desses 267 milhões, 200 milhões já estão comprometidos para o aumento dos magistrados. Então, o que fica para a gente seriam apenas 67 milhões. A minha pergunta, e aí é a questão, Washington, dentro dessas questões que você colocou, existem algumas despesas que o dinheiro vai voltar realmente. E essa é a minha dúvida. Por exemplo, na composição do orçamento, o tribunal tem que pensar que todos os servidores podem ter doutorado. E ele tem que fazer essa questão pensando nisso. Nem todos têm. A gente sabe que a grande maioria não tem. Então, no final do ano, esse recurso que não foi usado, ele realmente vai voltar. Fala assim, mas a gente pode usar esse recurso? Essa que é a minha questão. A gente pode usar? Eu entendo que muitas das vezes não. Porque, senão no próximo ano, o orçamento ele vai ter que aumentar, né, para que, mais uma vez, todos os servidores que têm que ter isso lá no orçamento, caso todos os servidores tenham o doutorado, tem que ter esse dinheiro para pagar. Ou a questão dos 3% também. Então, a minha questão é assim, de qualquer forma, esse dinheiro, ele iria voltar, uma parte dele, pelo menos. E o que o sindicato em si pode fazer nessa questão? Pedir uma cadeira no orçamento, né? O que o sindicato pode fazer para que esteja mais atento a isso e para que possa, de certa forma, intervir
nessa situação de orçamento que é imprescindível para as nossas vidas, tá? É isso. Osmar Souto. Eu gostaria de saber o seguinte, porque quando a gente vai conversar com a cúpula ou os nossos chefes diretos, eles jogam sempre a culpa no terceiro. Ah, não, porque o TSE, no caso do TRE, TSE assim. Ah, não, porque o TCU assim. Então a gente não pode isso, porque o TCU, porque o TSE. Eu queria saber como é essa conversa entre os tribunais regionais com os superiores, por exemplo. Porque é o caso que eles utilizam para a gente, e isso a gente fica assim, ah, não, como é que você vai conversar? Se você está conversando com a pessoa não é culpa minha, é de Deus, você vai, eu não tenho acesso a Deus, então o trem vai ficando complicado. A outra questão é o seguinte, como é que eles pensam, igual você citou em várias argumentações deles, inclusive 2020, que eu tenho até uma questão que eu gostaria de saber, questão de 2020, porque vai ser renegociado com relação ao limite de gasto em 2020. Em 2020, já que está havendo sobra, como é que vai ser essa renegociação? Vai prorrogar o negócio então para 2050? O que é que vai acontecer? Porque não deveria estar sobrando para 2020 ter cartucho e falar assim, olha, presidente, nós não podemos ser assim, nós estamos sangrando demais, etc, etc. Se está tendo sobra, então quer dizer que vai ficar mais ruim ainda em 2020, pelo meu entendimento. E eu acho que eles pensam assim, eu queria saber se eles utilizam a conversa entre os tribunais, se é a mesma que eles utilizam no início. Ah, vamos sangrar, porque se tiver que pagar alguma diferença para a gente tem dinheiro. Se eles estão olhando é só para o umbigo deles, não para o umbigo de, eu tenho dinheiro, eu quero falar não, eu quero ser Deus. Não é isso. E igual, por exemplo, nós tivemos um problema em 2016, eu não sei qual o ano, não foi 2016 Conclua, não. colega. Com sobras, que chegou no final do ano, o TRE pagou umas horas extras, foi de estupetão, falou, o TSE deve ter falado, gente, gasta aí X dinheiro de hora extra. Aí contratou lá falou para algumas pessoas lá que já estava em recesso, dia 20, foi dia 20, 7 horas da noite, quem estava de recesso nem ficou sabendo, e algumas pessoas fizeram hora extra, então deu aquele bafafá danado. Por que eles não podem falar isso com antecedência? Como é que é esses negócios todos? Célio. Tem mais dois. Só mais dois. Célio. Bom dia a todos. Washington, acho que até dentro do que o Igor falou, como é que seria a tramitação do pedido de um ofício, né, não sei se seria aos tribunais ou os tribunais superiores, né, para que o destino dessa sobra, nós estamos diagnosticando que vai ter sobra, como é que nós procederíamos para poder estar pedir ao Tribunal de Minas, aos tribunais de Minas, para estar junto com o Citraeng, ou pedir a eles para que destine essa sobra, né, para aquilo que nós estamos carecendo. Isso seria uma pergunta. A outra perdas salariais da última parcela. Exatamente. Em janeiro nós vamos ter uma parcela do último PCS, né? O governo, né, está anunciando aí que pode não suspender essa parcela, jogar mais para frente. Qual a possibilidade disso atingir o judiciário, e já que o governo não interfere no judiciário, já que é do executivo, né? E a última pergunta é que a categoria está fazendo muito, né? A questão do reajuste das FCs, já está defasado, como é que seria essa tramitação, com a EC 95, isso é possível? É isso, obrigado. Marco Antônio Garcia. Em relação ao chamado crescimento vegetativo, que
sempre alegado ao crescimento vegetativo do orçamento, da folha, essas questões. Hoje, eu converso aqui com a colega ao lado da Deise, aí ela me falando, há algum tempo os tribunais não nomeiam ninguém. Não há nomeação. Não havendo nomeação e funcionários se aposentando, que uma das causas do crescimento vegetativo é um funcionário se aposenta e outro entra no lugar. Isso causa um crescimento da folha. São duas pessoas recebendo, um como inativo, o outro ativo. O que está ocorrendo agora é o funcionário entrando em inatividade e ninguém entrando no lugar. Então, esse crescimento vegetativo em relação à folha, ele não ocorre mais do mesmo jeito que ocorreu alguns anos atrás. E principalmente porque há aquele crescimento vegetativo que é ligado ao quê? Ao servidor que toma posse e um ano depois ele vai mudar na carreira e isso vai causar, claro, o crescimento da folha vegetativa. Mas isso, há algum tempo, não vem ocorrendo. Então, como falar em crescimento vegetativo? 2, em relação às sobras. A sobra, se eu me lembro de direito administrativo, quando sobra do orçamento, no próximo orçamento ele é reduzido de acordo com aquela sobra. Tem a parte que vai para a dívida, você falou bem, a dívida pública, já que não houve sobra, vai para o pagamento da dívida pública, sempre a dívida pública. E teria, então, que haver uma redução no nosso orçamento. E me chamou a atenção o colega que falou que esse ano foi feito, você apresentou alguns dados do que sobrou das sobras, e o colega aqui, o Isaac, falou que foi feito uma suplementar de 260 milhões. Por que a Justiça, o TRF1, teve que fazer um crédito suplementar de 260 milhões se a sobra para o próximo ano? Qual é a relação dessa sobra para o próximo ano, se houve sobras esse ano, que não utilizadas? Como ocorre isso? Como é que é feito esse cálculo? Como é que se define essas sobras e a necessidade de crédito suplementar? Porque se há crédito suplementar, temos com problemas também no orçamento, então. Como é que isso ocorre? Alô? Então, são muitas coisas aqui, vamos ver. Vamos pegar de trás para frente. Questão das nomeações, vai ficar mais tal. Não é um problema orçamentário. Isso tem que ficar claro. Se há algum problema, é do âmbito da legislação, de normas internas e tal. Não tem nenhum problema. Nós vimos que está sobrando 500 milhões nesses trabalhos. 40% de uma folha. Então, não tem a ver com o orçamento. Embora o argumento seja orçamento, mas não tem nada a ver. Tá? Segundo, se havendo sobra, se reduz para os anos seguintes. Aqui é uma questão, veja só. Essa situação que eu apontei aqui do judiciário, aqui este ano, se eu estivesse fazendo essa palestra há um ano atrás, a grosso modo eu estaria falando a mesma coisa. Se eu fizesse a palestra há 2 anos atrás, a grosso modo eu estaria falando a mesma coisa. Se eu estivesse falando há 10 anos atrás, grosso modo eu estaria falando a mesma coisa. Ou seja, é uma situação, nesse sentido, ela é chata até, porque sempre acontece a mesma coisa, ok? Bom, então é o seguinte, no nosso caso em particular, isso não serviu para reduzir o orçamento, na prática. Vamos dizer assim, pragmaticamente falando, ok? Mas, claro, se você tem sobras no orçamento, você tem muito mais dificuldade em argumentar para melhorar o orçamento ou para manter o próprio orçamento, né? Depois vão ter a palestra com o Valério Arcari e vocês podem ligar isso com a discussão política que vocês vão fazer em relação ao próximo governo, né? Quer dizer assim, não tem uma perda, vamos dizer, do ponto de vista técnico, entre aspas, imediato. Mas claro que politicamente você perde força, porque você tem, não é à toa que toda hora falam da caixa preta do judiciário. É um termo que eu ouço falar há quase 30 anos. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos falando desses números que eu acabei de mostrar, né? Então, isso. Em relação a suspender parcela do PCS, a pergunta do Célio. Tramitação para... Bom, então, não acho que eles vão suspender nossa parcela. É lei, etc. Não digo que isso não seja possível, entendeu? Mas eu acho que nesse cenário que nós estamos tendo, neste momento atual,
ainda é pouco provável, tá? Mas, se vier a acontecer, não é por razão orçamentária, tanto que nós vimos que para o próximo ano a Justiça Eleitoral tem um aumento na parte pessoal de 13%, né? Seu trabalho 7, quase 8, o dobro do PCS, a Justiça Federal 10%, então não seria pelo orçamento que há. Reajuste das FCs. Aí é também a mesma questão, aquilo que eu falei lá das perdas salariais, elas estão congeladas. Aí é uma discussão, Célio, que a gente tem que fazer no âmbito do que a gente quer para a nossa carreira, né? Então, eu sei que as FCs estão congeladas há muito tempo, eu sei disso. Mas nós vamos batalhar pelo aumento das FCs, nós vamos batalhar pelo aumento da carreira efetiva, nós vamos batalhar pelo aumento dos dois, nós vamos votar no 6613, nós vamos lutar pelo índice. Isso é a discussão que vocês têm que fazer, ok? Dentro do que eu tentei colocar aqui de perdas salariais, etc., tudo isso é possível, é só uma questão política sindical, de vocês tomarem uma decisão a respeito. A questão do TCU... 2020, eu já falei essa questão da antecedência, a questão do TCU, olha, assim, das negociações que eu faço bastante negociação durante o ano, eu tenho uma pergunta que eu vou te responder agora, tá? Que eu vou ligar com isso. Pouco eles usam o TCU nessas argumentações, pelo menos comigo, não duvido que eles usem, que eles devem ter uma renca de desculpas para nos dar, para não fazer aquilo que é necessário. O problema central, vamos dizer assim, para um tribunal regional, que é o problema também no TRF, no TRT, no TREs, etc., é o seguinte, e você tem que compreender essa questão, porque ela é importante para a gente visualizar o funcionamento. Tem no orçamento um negócio chamado unidade orçamentária, que é o TRT da terceira região, o TRE de Minas, só para simplificar, ok? São as duas. E tem o órgão, que é um negócio superior. Tem a unidade, o órgão. O órgão engloba, por causa da Casa da Justiça do Trabalho, toda a Justiça do Trabalho. Os 24 regionais, o TST e o SJT também, tá? Então são 26 unidades, ok? Só que esse órgão, cada órgão, ele tem um cabeça, que eles falam assim, nome vulgar, vamos dizer assim. No caso desse trabalho, é o TST. Então, no caso da Justiça Eleitoral, o TSE. Então, o que acontece? É esse órgão que, em última instância, é responsável pelo orçamento do órgão, inclusive do regional, tá? E é ele que represa essas despesas. Então, isso que, por exemplo, acho que é o Isaac, né, falou, não é problema lá em Governador Valadares, nem do foro da Justiça Federal aqui em Minas Gerais, muito menos, às vezes, do TRF, porque existe uma luta interna em relação ao orçamento, não é uma coisa, vamos dizer assim, de ordem unida, né, assim, tipo, tal, tem uma luta. E essa luta, normalmente, ela acaba no Tribunal Superior. No caso de trabalho, no TST. Então, por exemplo, como você falou, de repente vem um monte de dinheiro para gastar. E mesmo vindo essa quantia, ela não vai, tipo assim, não vai conseguir gastar no tempo hábil que tem. Só que, isso aqui eu fiz agora em novembro. Quando eu vim aqui há um mês e meio atrás, eu fiz os gastos de julho. Quer dizer, a gente já sabe disso desde o começo do ano, com muita antecedência, que vai haver essa sobra. Então, a questão de planejamento, que é normal sobrar, inclusive a questão do restos a pagar, ela está relacionada com isso, porque é uma coisa justa. Olha, eu tinha o dinheiro para comprar um prédio, ou uma mesa, por algum problema eu não consegui comprar esse ano, então eu vou colocar em restos a pagar e vou fazer esse gasto o ano que vem. Justíssimo, mas não é assim que funciona. Ele já sabe que vai sobrar muito, ele vai empurrando com a barriga, né? Então, o lance do cabeça, isso que eu quero falar, muito mais do que o TCU, você entendeu? O problema maior é você negociar o orçamento com o cabeça do órgão, aí é o poder político que se tem. Quem tem mais poder, chora menos, quem tem menos, chora mais, porque não consegue.
Então, e aí entrando na questão que o Célio colocou, que é uma questão muito importante, porque é uma questão que eu fico me debatendo o ano inteiro. Eu falo, puta merda, eu tenho tanto dinheiro aqui, o pessoal precisa fazer alguma coisa, eu fico meio desesperado, entendeu? O que fazer? Esse ano está muito em cima, mas dá para fazer ainda, né? O ideal são os tribunais superiores, particularmente o STF, entendeu? Mas não custa nada a gente ir no tribunal aqui, apresentar aquele estudo que eu fiz para vocês, entendeu? Ou levar essas tabelinhas, que mesmo assim, tal, se vocês quiserem, a gente pode até combinar, eu venho com vocês, etc. Mas a gente tem que começar um processo desde a base. Porque, eu vou contar só uma história, eu não quero me delongando, claro. Eu fui no TST há uns 4 meses atrás, contei sempre essa história. Nós demoramos 3 meses para marcar uma reunião com o vice-presidente do TST. Aí marcamos a reunião, conseguimos lá, sentamos com o vice-presidente. A hora que eu fui apresentar essa tabela da Justiça do Trabalho, o cara cresceu os olhos. Ficou assim, pá. Aí depois de todo, o cara muito simpático, inclusive, não sei se ele é aqui de Minas, um cara muito bacana. Ele falou assim, olha, eu acho que vocês deveriam apresentar esses números para o presidente do CSJT. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, nós teríamos o maior prazer em apresentar esses números para ele, só que nós demoramos 3 meses para poder ter uma audiência com o senhor, né? Ele falou, por que vocês não vão na sala do presidente agora? Ele ligou ao presidente. Você está entendendo? Então, e aí, a hora que eu falei, o presidente do tribunal usou a seguinte, do CSJT, usou a seguinte frase: nós estamos em dívida com os servidores. E nós vamos agora, lá que a gente, na semana que vem, cobrar isso deles. Então, é isso que eu estou falando esse exemplo, porque à medida que a gente conseguir divulgar esses dados, né, por isso que eu agradeço muito o convite, porque é uma forma da gente estar conversando sobre isso. Quanto mais a gente colocar isso para a categoria, mais eles ficam, vamos dizer assim, sem argumentos. Porque o problema dele não é o problema de que os números estão claros, etc. É aquele problema, se todo mundo souber disso, eu estou ferrado aqui. Como é que eu vou explicar isso, que sobrou tanto dinheiro aqui? Aí, falando o ano inteiro que o pessoal tinha que economizar. Vocês estão entendendo, né? Então, exatamente. E essa situação que é justamente o oposto do que eles falaram. Então, é mais o medo disso. Então, só sintetizando, como é que eu faria? Eu faria assim, desde o começo do ano, começar a ir nos tribunais, marcar audiência, levar os estudos, explicar para a categoria, divulgar, e aí em Brasília, etc, etc. Mas a gente tem que começar por casa. Agora, nesse momento, o ideal era ir para Brasília, cobrar isso das pessoas. Bom, não querendo esquecer uma pergunta, que são tantas, e cada assunto são pedir para os salários. Eu não me lembro da pergunta do Carlos Wagner, era dos salários. A lei. Não, então, porque não podia, então, não é assim. Porque os nossos salários estão regidos por lei, é isso que eu quero dizer. Não é uma decisão unilateral do tribunal aumentar o nosso salário, até mesmo o salário dos juízes. No caso do juiz, eles têm uns vieses, que é fazer pagamento de retroativos. Eles inventam uma diferença, abaixam uma resolução e paga lá, como a gente sabe, uma fortuna todo ano para juiz, que é para onde vai essas sobras, principalmente da parte pessoal, ok? Agora, então isso para salário, depende de lei, ok? Não pode fazer administrativamente, exceto nesses casos. Agora, os benefícios sociais, não. Os benefícios sociais não precisam de lei. Os benefícios sociais é uma decisão própria do judiciário, tá? Esse é o problema. Você tem o dinheiro, você tem a perda, não depende de lei, não depende de nada, e eles não fazem. Que é o mesmo caso da indenização transporte, tá? Outra coisa, o Isaac, voltar o dinheiro, TRF. E eu acho que, de certa forma, Isaac, eu respondi, mas eu só precisando um pouquinho mais, é o seguinte: uma coisa, por exemplo, é do adicional de qualificação, que é um valor, vamos dizer assim, insignificante. Isso aí vai pesar quase nada, né? Outra coisa é 1 bilhão.
Está entendendo a proporção? Então, é normal, não estou falando que nem eu falo quando eu vou negociar com o tribunal, não estou falando para você que você tem que gastar 100% do orçamento, é impossível. Você gastar 100% de 20 bilhões, ninguém está pedindo isso. Né? Seria um absurdo, porque não tem como o cara gastar todos os centavos ali, todo o dinheiro, sempre vai ter uma sobra, alguma coisa deveria sim ser em resto a pagar, outra coisa vai ser perdida, não tem jeito, mas não estou falando de coisa de 1 bilhão, estou falando de coisa de proporção assim, muito alta, que é claro a falta de planejamento. Mas essa falta de planejamento tem a ver com uma questão política. Não sei se estão entendendo, que a gente poderia falar assim, é uma questão técnica. O tribunal precisa de mais economistas, ou mais administradores, ou mais para planejar esses gastos. Mas isso, como eu estou falando, é todo ano. Então, eles já estão careca de saber que é assim. Entendeu? Todo respeito aos carecas, assim, eu estou fazendo, desculpa, mas eles já sabem que é que nem empurrar com a barriga, né? Eu vou gozar de mim mesmo, tá? Eles já sabem que é assim. A questão é política, é uma política do judiciário. Deixar que fique sobrando esse dinheiro para no final do ano eles gastarem com o que eles quiserem, literalmente é isso. Agora, quanto mais embaixo, mais a pessoa sofre. É isso que a gente tem que entender, porque o problema não está em governador Valadares, com quem gere a despesa de governador Valadares. Muito menos, exatamente, muito menos com o diretor do fórum. O diretor do fórum da Justiça Federal aqui em Minas Gerais tem mais poder do que você, é claro. Ele é diretor do fórum, mas ele ainda não está muito longe do dinheiro. Vai estar no TRF, mas o TRF também não, ele tem mais poder que você, mais poder que o diretor do foro, mas ele ainda não tem o poder definitivo. O poder definitivo vai ter no CJF, entendeu? É esse que é o ponto. E aí tem essa luta entre as questões. Por isso que é importante a gente desenvolver esses números. Eu espero não ter esquecido de responder ninguém. Fala. Tá, beleza. Nelson. Gente, as inscrições estão encerradas aqui no Nelson, tá bom? Se quiser responder. Ok. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Nelson. Em informações extraoficiais, informais, vamos falar assim, numa conversa informal, eu tive conhecimento de que, qual a veracidade, qual a assertividade de que 90% do orçamento do TRT é direcionado para pessoal. O TRT teve realmente 40 milhões de corte? Tem como administrar o TRT com 10% administrativamente? Esses questionamentos que eu quero fazer, porque isso ficou em mim. Como que pode 90 dentro... Bom, eu tenho gestão pública. Não tem como a gente fazer uma gestão de empresa, de órgão, com o pessoal destinado com 90%. E sobrar 10% para investir no administrativo. É totalmente desproporcional as coisas. Então eu vejo que esses números não batem. Então eu queria saber do senhor qual a assertividade, qual a veracidade dessas informações. Elas são informais. Por quê? Porque isso conversando informal com o diretor. Ele me passou isso. Não há nada melhor do que um lugar próprio para perguntar sobre isso para o senhor. Obrigado. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta sobre 2020, que eu achei que já estava respondida. Por favor, você puder repetir? Porque é o seguinte, está assim, a EC do limite de gasto está em andamento. E vai ter uma renegociação em 2020 sobre esse limite dela. Eu queria saber o seguinte, se está sobrando todo ano, como é que vai ser a política de renegociação nessa época? Ficou mais claro. Bom, vou começar por aqui, que eu já esqueci uma vez, não quero esquecer de novo. Olha só. Em tese, não tem uma renegociação. O que tem é que o orçamento ele vai continuar. Você está me entendendo?
Não vai ter nada, vai cair o limite, o 0,25. Então, em 2020, vai ver qual é o teto de gastos, o gasto, e aí vai ver se vai estar dentro ou fora. E aí, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, é o seguinte, quer dizer assim, o limite de gasto está condicionado à inflação. Quanto maior for a inflação, menos problema vai ter com o limite de gasto, ok? Essa é a primeira questão. Segundo, claro que se houver algum problema, o Poder Judiciário tem muito poder, muito poder. A gente até tinha conversado na diretoria, tudo vai depender, inclusive, de como o presidente eleito vai tratar dessas questões, mas ele vai continuar tendo um poder, porque nós temos uma certa ordem institucional que não dá para mexer assim da noite para o dia. E a gente sabe que esse orçamento aqui é conseguido em função do poder que tem o Poder Judiciário. Então, quer dizer assim, mesmo que ocorra algum problema, não podemos esquecer da força, tanto que nas vésperas disso, os caras estão pedindo aumento para o juiz, não é um aumento pequeno, e provavelmente vai ser retroativo, 2, 3, 4 anos atrás. Tá? E a terceira coisa, que foi a exceção que eu falei do artigo 109, que eu acabei de ler. Porque, na verdade, o que acontece? Funciona como um trunfo do Poder Judiciário. Entendeu? Quer dizer, uma das coisas que eu conversei com o presidente do CSJT foi em relação a esse artigo 109, que, na verdade, ele serve como uma salvaguarda orçamentária para o Poder Judiciário. Porque é claro que está claro, está escrito, exceto do que foi de antes. E o que foi de antes é o nosso PCS, que é o que pesa. Se tirar o PCS, não vai ter problema com o limite quase nunca mais. Tá? Então, tudo isso está sendo contado para 2020. Você está me entendendo? São várias hipóteses. Em relação a essa questão do TRT, olha só, da pergunta do nosso colega Nelson. Nelson, é o seguinte, ó, vamos lá. Eu acho que, de certa forma, se ficou essa ideia, para mim, já estou muito feliz com o resultado. Que é o seguinte, os argumentos que eles usam são falsos, para não dizer mentirosos, ok? Então, é o seguinte, o cara, ele vai falar qualquer coisa para você, absolutamente qualquer coisa, ele vai te tratar como, desculpa falar, como um imbecil, como um idiota, entendeu? Então, quando você for conversar com o cara, você já tem que olhar, já saber que ele vai te tratar como um imbecil, ele vai achar que eu sou um otário, ok? Então, essa é a regra. Bom, essa questão de quanto gasta, realmente a proporção, não sei se é 90%, eu tenho um número ali, não vou nem olhar, porque isso não é importante, entendeu? Nós vimos lá na Justiça do Trabalho, estou me lembrando o número de cabeça, 20 bilhões, tinha 3 bilhões com o resto do orçamento, mas 3 bilhões para o resto do orçamento não é problema, está sobrando, mesmo nesses 3 bilhões, então, esse argumento, como é que o tribunal vai sobreviver com 90%, com o pessoal... Meu, desculpa, isso aí foi sempre assim. E sempre sobreviveu. Então, desculpa, arruma outro argumento. Esse não serve. Entendeu? Até porque nós somos se a gente fosse uma empresa, prestadora de serviço. O maior gasto tem que ser com quem presta serviço. Não tem jeito. Qualquer empresa. A Rede Globo, quanto gasta de salário? Não sei se é 90%, mas é uma proporção muito alta. Porque é um serviço, né? Bom, segundo, os cortes. Os cortes não tem nenhuma razão. O Célio até tinha me perguntado há um tempo atrás, mas ele me mandou alguma coisa sobre cortes aqui no tribunal e tal. Não tem nenhuma razão de ser. Eu não quero voltar nas planilhas, entendeu? Mas assim, eles baixaram uma resolução lá cortando um monte de orçamento de vários regionais. Gente, aquilo lá é um absurdo. Com tanto dinheiro sobrando, e com tanto dinheiro que nós vimos o orçamento de 2019, entendeu? Então, assim, eu estou querendo chegar nesse ponto, que assim, os caras fazem qualquer coisa, agora, eles conseguem fazer qualquer coisa, isso também é uma coisa que eu gostaria que, vamos dizer, que a gente assimilasse, porque na contrapartida que somos nós não estamos fazendo essa luta política, sindical, que é o orçamento. E é preciso compreender que, só a última frase, que quando a gente não leva essa luta, permite que eles fiquem com as mãos livres para fazer o que eles quiserem. Eu tenho citado muito a questão dos benefícios, porque eu acho que é uma coisa que toca diretamente a gente, a questão da indenização, transporte, etc. Mas tem muitas outras questões que dizem respeito a gente. Por exemplo,
a questão de terceirizar. Nós somos contra os terceirizados, ok. Mas o fato é o seguinte, bom, precisa ter segurança no tribunal. Eu conheço tribunal, por exemplo, no TRE em São Paulo, cortou metade de segurança. Isso tem um efeito, entendeu? Enfim, uma série de coisas que não é necessário de ser feita. Eles criam uma fantasia na nossa cabeça, uma fantasia para os servidores, entendeu? Em termos orçamentários, que, como nós vimos, não corresponde aos fatos, para dizer o mínimo, tá bom? Vocês ficou... Oi? Não, então, mas é isso que eu acabei de falar para ele. Não corresponde, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? É isso. Agora, para isso é o embate. Ir no tribunal, noticiar em Brasília, noticiar para a categoria, fazer reunião, explicar o que eu estou tentando explicar. Se quiserem, na medida do possível, eu posso também explicar isso para a categoria. Enfim, a gente não pode deixar que esse assunto seja um assunto deles. Esse assunto muito mais nosso do que deles. É isso que a gente precisa compreender. E eu espero que vocês não tenham se assustado com tanto número, imagino que vocês tenham se assustado, mas eu não sei se vocês, no final, a essência é simples. É simples. Aqueles números é só para a gente ter segurança absoluta de que quando a gente for conversar com o tribunal, nós não vamos ser tratados como idiota, nós vamos ser tratados como servidores, como pessoas que têm conhecimento desse assunto e que não vão ser facilmente enganados, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Em nome do Citraeng, agradeço profundamente as palavras aqui do nosso colega, Washington Lima, e só ressalvo uma coisa, é interessante essa palestra no sentido de a gente conhecer o que realmente acontece na administração, para a gente poder quebrar a narrativa da administração, não ficar refém do que eles empurram para a gente. Né? Como o Washington falou, eles só dizem que não tem dinheiro porque a gente não sabe contra-argumentar. Então a gente tem que construir a nossa própria narrativa para quebrar a narrativa da administração e falar assim, não, tem dinheiro sim. Com o que você está usando? Por que você está usando? Ou por que está perdendo? Tem dinheiro, está chegando o dinheiro do governo federal? Tá. Então vamos usar adequadamente, vamos parar de comprar Land Rover, vamos fazer sedes próprias para os cartórios TRE, que ficam aí de pinico na mão, né, pedindo uma salinha no TJ. Vamos construir mais prédios para a Justiça Federal, prédios que não sejam inundados, né, que não estejam ameaçando de cair na cabeça dos funcionários. Né? Então nós temos que construir a nossa narrativa. E a melhor maneira é tendo o conhecimento. Tá? Então eu espero que todos saiamos daqui hoje interessados, no mínimo, sobre esse assunto. E, na medida do possível, nós vamos repassar todas as informações para os tribunais e dizer, nós agora sabemos. Tá? Muito obrigado a todos, convido ao café.